Eu vi que o presidente Lula vetou um projeto de lei para aquelas pessoas que têm deficiências ocultas usarem um cordão de girassol. Tá, tem custo, mas deve custar muito menos que as viagens da esposa dele por aí. Tudo no sigilo para lá, sigilo para cá. O plano era sequestrar ele na eleição em 2022, no local de votação que Sérgio votava, porque eles tinham mapeado tudo da nossa. Quando a Lava Jato começou, não se tinha dimensão do que ela ia se tornar. Era mais um processo. E no fim, você puxava uma linha e vieram novelos infinitos. Como é que a gente vai contar para as crianças que a gente vai andar agora com um policial armado de fuzil aqui atrás? Seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel, estou aqui com o Marcos e esse é o Capivara Talk. O Capivara Talk que está num dia especial, né, Marcos? Porque estamos voltando aqui de umas longas e merecidas férias. E se você caiu de paraquedas por acaso, te convido a conhecer o canal, a conhecer o projeto, porque é um podcast que sempre traz conversas, às vezes inusitadas, papos diferentes, mas sempre com convidados muito bacanas. Hoje não é diferente, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui na nossa mesa, porque hoje a gente vai conversar com a deputada federal Rosângela Moro. A Rosângela vem fazendo um trabalho bem bacana, bem bonito, não só na questão da bandeira anticorrupção, tanto na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também com doenças raras, seja na questão da saúde, tanto na inclusão. Rosângela, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui à nossa bancada, a gente está muito honrado de receber aqui você. E eu já queria saber logo de cara, você tem um histórico muito legal no trabalho social, uma vocação que dá para notar. Como é que você começou nesse mundo? O que te motivou a isso? O que te levou a isso? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui conversando nesse bate-papo com vocês. É uma honra muito grande estar aqui. Eu sou advogada de formação e no escritório de advocacia eu fui procurada pela Federação das APAES do Paraná. O presidente me procurou, que ele estava precisando de um procurador jurídico. Só que essa entidade, ela assume, o procurador jurídico não é só um contrato, ele é uma função estatutária. Então, você tem que ser, assim, referendado, sabatinada, a palavra da moda agora, né? Sabatinada pelo Conselho de Administração da Federação. E eu falei, não, gostaria de trabalhar com vocês e fui sabatinada, passei na prova. E só que eu assumi pensando que, assim, o que uma procuradora da federação vai fazer? Vai fazer uma trabalhista que tem, vai elaborar um contrato. E foi um grande engano, porque eu cheguei lá, era desenvolver política pública para as pessoas com deficiência. Um engano na minha avaliação, mas um acerto muito grande, porque ali eu me encontrei e falei, nossa, é isso que eu nasci para fazer. Eu adoro fazer isso. Aqui no Paraná são 336 APAES. Então eu não trabalhava nas APAES, uma por cidade, eu trabalhava na federação que fica na capital. Então eu tinha que fazer estrutura jurídica para muita APAE, para muita coisa que elas precisavam. E a gente trabalhava com a federação formatando convênios, que não chamam mais convênios, chamam termos de parceria, com a Secretaria de Educação, que o Paraná tem uma grande parceria com a Secretaria de Educação, é histórico, com a Secretaria da Saúde, para que as APAES tivessem acesso a recursos ou a mão de obra para prestar o atendimento para todos os alunos, que são em torno de 45 mil famílias atendidas aqui no Paraná. Então, para resumir, a gente criava um modelo jurídico consistente que ia ser adotado por todas, para os parceiros, dos gestores públicos. E me diz uma coisa, Rosângela, você acha que de lá para cá houve uma evolução significativa nesse atendimento, na evolução da qualidade ali que a APAE fornece? Certamente. No ano de 2014, o Brasil aprovou a Lei Brasileira da Inclusão. Após uma longa discussão em cenário assim, internacional, é uma lei brasileira, mas ela tem uma origem numa convenção internacional que foi feita pelas próprias pessoas. Então, assim, é muito legítimo o direito que foi sedimentado na convenção e foi reproduzido, porque o Brasil aderiu ao acordo internacional e daí foi reproduzido na Lei Brasileira da Inclusão.
Mas no Brasil a gente tem, assim, às vezes as leis não são cumpridas. Então há muito desafio ainda para melhorar. A lei a gente tem a penalização para condutas inadequadas, desrespeitosas, discriminatórias, mas a gente sabe que ainda não há 100% dos direitos atendidos. Mas é tudo uma evolução. Quando a gente fala de direitos humanos, é tudo uma evolução, uma construção, e a gente está caminhando para... Se olhar para o passado, há pouco tempo atrás não tinha nada disso. Sim. Mas a gente tem que melhorar muito, e é muito desafio. E uma das maiores dificuldades que eu vejo é a barreira atitudinal. A sociedade não está pronta para viver cercado de diferenças e entender que está tudo bem, que é bacana, que é um colorido especial você viver com essas diferenças. Então, Você acha que nesse caso o Brasil ele está mais no caminho mais acostumado ali, mais preparado para isso, ou ainda não? É que a gente ainda tem um caminho muito distante dos países que estão mais preparados. Veja, a gente sempre tem que buscar melhorar e efetivar o que se tem de direitos assegurados, né? Por exemplo, tem cidades ou bairros, até mesmo aqui da nossa cidade, que uma pessoa com cadeira de roda não consegue andar uma quadra. Então, e esse é o grande legado da Convenção e da lei. O conceito geral tira-se a deficiência da pessoa, não é a pessoa que é deficiente. Por isso que para eles é muito importante nos referirmos a eles como pessoas com deficiência, nem portadoras, é um termo assim inapropriado, porque a pessoa não porta uma deficiência, mas a pessoa, a dificuldade, a barreira está ou na construção errada ou na atitude da pessoa, então inverteu, né? Não é também mais um conceito médico, é um conceito biopsicossocial. Muito individualizado de cada um, né? São diferentes tipos de deficiência, diferentes graus de deficiência. Então a gente tem muita lei hoje e tem deficiências ocultas. E hoje, com muita tristeza, eu vi que o presidente Lula vetou um projeto de lei. Eu fui relatora na comissão de pessoa com deficiência lá, eu fiz questão de estar na comissão de pessoa com deficiência, né? Eu achava que eu podia contribuir bastante. E para aquelas pessoas que têm deficiências ocultas, usarem um cordão de girassol, que aquilo identifica. Porque às vezes você tem uma deficiência oculta e você usa uma vaga reservada, aí e a pessoa é julgada. É julgada como se estivesse adotando uma conduta, né, errada. E o presidente vetou por uma questão de orçamento, que não tinha previsão na lei, o que é um absurdo, porque a gente vê que tem dinheiro para fazer muitas outras coisas que não precisam mesmo, e vetou. E esse veto a gente vai ter que derrubar. E nesses teus mais de 10 anos aí, lutando essa causa, eu sei que você, como procuradora, normalmente você tem o estereótipo de ficar atrás redigindo textos e enviando, dando canetada nas coisas. Mas você deve ter tido muito contato com famílias que passam essa realidade no dia a dia. O que mais te pega quando você trata com uma pessoa e que você vê que, poxa, não precisaria ser assim? Eu tive contato, claro, eu ficava no escritório, meu trabalho era mais documental, jurídico mesmo, mas, claro, nos eventos das APAES, sempre que eu podia, eu ia. Eu conheci muito o interior do Paraná, porque, né, tem APAE em 336 municípios, e eu convivia, assim, com as famílias. E eu vejo que as APAES são instituições que, assim, a gente tem que proteger, porque tem pessoas que não compreendem muito bem as APAES, tem pessoas que, talvez até porque não conheçam, tem pessoas que julgam, dizem que as APAES são segregadoras, o que não é verdade, porque essa deficiência atendida pelas APAES é deficiência intelectual. Então, é diferente, e eu não quero, assim, dizer que estabelecer graus de deficiência, um é mais sério, um é menos sério, mas a gente tem que reconhecer que são deficiências diferentes, né? Então, por exemplo, uma deficiência física, você faz uma estrutura de engenharia e arquitetura, a pessoa vai estar bem incluída. Se há uma deficiência visual, idem. Se há uma deficiência auditiva, também. Né? Tem meios, tem tecnologias para as pessoas superarem seus limites.
E na deficiência intelectual não, é tudo muito individualizado. E, de novo, é uma construção. Se a gente olha para o passado, as pessoas com deficiência, antes era o quê? As famílias tinham vergonha, as famílias escondiam, então era aquela fase, vamos eliminar, depois aquela fase, vamos tolerar, e agora a gente está vivendo, graças a Deus, um momento da inclusão. Então, vendo isso, eu acho, assim, muito triste esses comentários, e até depois se a gente pode falar, essas ações judiciais que as APAES sofrem, aqui no Paraná está sofrendo uma bem grave, porque elas desempenham um trabalho que quem não reconhece que é um trabalho técnico e que é imprescindível para essas famílias e para essas pessoas, que tenha pelo menos, então, a fragilidade de reconhecer que quando não tinha APAE, elas não tinham nada. Então, tem que ter pelo menos um caráter de gratidão com todo esse trabalho que foi feito, que começou em 1954. Mas essa ação que mencionou é a respeito de que querem que incluam mais tipo de deficiências? É que aqui no estado do Paraná já existe aquele convênio que eu mencionei, que é histórico. Porque as APAES são entidades sem finalidade lucrativa. E o que o governo do Paraná, lá em 74, quando tudo começou, o que ele fez? Entendendo que precisava de pessoas especializadas na educação especial, e a gente fala de uma sala de aula da APAE, tem aluno traqueostomizado, então ela tem ali um cuidado também com... Eles têm umas múltiplas deficiências, às vezes, que às vezes você se pergunta assim, nossa, mas eu estou na escola ou estou num hospital? E eles dão conta, eles atendem tudo na área da saúde e da educação. Então, aqui no Paraná, com total amparo sempre da Constituição, o que fez? O Estado do Paraná não quis, tem, mas não é a maioria, ele não quis criar a escola de educação especial. Então ele pensou, já existe a expertise das APAES, o que nós vamos fazer? Vamos ajudar, que não é ajudar, que também está errado, porque a obrigação de atender essas pessoas é do Estado. Né? Então, eu ajudo a APAE. Quando eu vejo um prefeito, não, você não está ajudando, é tua obrigação atender esse aluno. Se você não quer que a APAE atenda, então você cria uma estrutura para você atender. E daí o Estado do Paraná passa o recurso para as APAES e as APAES contratam. E às vezes o Estado do Paraná passa o próprio profissional, os professores da rede concursados, que têm essa especialidade de educação especial, e vão daí, são lotados para trabalhar nas APAES. Todos com um contrato único, que é aquele que daí na federação, no jurídico, a gente ajudava a formatar. Entendi. E então, como envolve recurso, e considerando o volume de pessoas, de famílias e o número das APAES, é um recurso considerável. Sim. E os radicais, os inclusivistas radicais, então, eles entendem que tem que pegar todos os alunos das APAES, fecha as APAES, ou não passa o recurso para educação, e põe todo mundo na rede regular. Mas a rede regular não está preparada para receber esses alunos. São, muitos casos que a família põe na rede regular e depois volta para a APAE, pelo amor de Deus, aceite o meu filho aqui de novo. Porque não se desenvolve, porque não é bem acolhido, porque não tem professor com a especialidade da educação especial que precisa. Então, é triste ver isso, né? Daí tem uma ação que a Federação o Estado do Paraná está sofrendo uma ação no Supremo, a pedido da Federação das pessoas com síndrome de Down, que também é uma deficiência, mas a síndrome de Down é uma deficiência muito leve, se comparada ao público das APAES, porque o que ele quer? Que o Paraná não passe recurso para as APAES, segure esse recurso para a rede regular das escolas do Estado e receba todo mundo. Nós temos que caminhar para isso. Esse é o cenário que se espera. Mas a gente não pode defender, fecha aqui, põe todo mundo lá hoje. Que não vai funcionar. O objetivo é esse, então, ter uma rede regular que possa incluir todo mundo. Na construção que nós estamos indo. E a APAE inclui. A APAE tem programas para incluir no mercado de trabalho. A APAE é a primeira que certifica os alunos, né, na escolaridade, pode acompanhar na rede regular de ensino, mas também a gente tem que defender que ninguém é melhor do que a família, pai e mãe, para saber o que é melhor para o seu filho. Quando ele mesmo não pode decidir, né? Eu sou muito contrário isso, do Estado ter que decidir tudo que você vai fazer. Eu acho errado. Assim como eu achava errado essa discussão. Vamos acabar com as escolas cívico-militares. Funcionam. Tem pai e tem mãe que quer. É uma hierarquia, né? As crianças precisam de hierarquia, de ordem, de disciplina.
Então, deixa a família escolher. Acho que esse que é o E melhor modelo. na pior das hipóteses, é mais uma opção. Então, Exatamente, né? Não precisa um excluir o outro. Não, Tudo e pode o- conviver. exatamente. Podem conviver. E o tempo e a nota da escola vai dizer quem vai melhor, né? E eu acho que eu tenho a minha aposta nessas duas. Eu gosto muito desse formato da escola cívico-militar. Eu gosto. Eu acho que Eu estudei em disciplina. escola de freira e Eu também. era na régua, de na mão. freira ali. e de padre. Exato, não era cívico-militar, mas Tinha disciplina, a tinha hora. rigidez era Na grande. minha época, nunca um aluno ia ofender um professor Não. por mais errado Não. que o professor tivesse. Ia esfaquear um professor por conta de costas, imagina. Imagina. E é na escola, né? Educação abaixo de tudo. Então a gente tem que ter um olhar muito atento. Mas nessa tua caminhada aí, teve um momento em que você precisou conversar com os 11 togas lá, e você defendeu a inclusão e a obrigatoriedade nas escolas privadas, não foi? Sim, lá no Supremo Tribunal Federal, pela Federação Nacional daí, porque daí surgiu a vaga e eu falei, gostaria de assumir esse desafio e tratar daí de todas do Brasil, né? E foi muito interessante, porque cada estado se estruturou de uma maneira. Essas escolas, como a gente tem aqui, só tem aqui. Uhum. Só. São É totalmente aqui elas são escolas, do boletim mesmo. do boletim. Em outros estados, elas trabalham no contraturno. Entendi. E aí precisa. O sindicato das escolas particulares entrou com uma ação no Supremo dizendo que era inconstitucional essa lei brasileira da inclusão, na medida em que não podia punir os professores, as escolas de recusar matrícula. A própria leitura da peça, assim, era uma ofensa, né? Foi uma ofensa para todo mundo, assim, que tenha ou que não tenha convívio com pessoa com deficiência, mas a leitura daquilo era muito ofensivo. E eles queriam que as escolas também pudessem cobrar um adicional, as privadas, as particulares, não fossem proibidas de cobrar um adicional em virtude de alguma estrutura extra que pudesse fornecer para os alunos, né? E o voto foi do ministro Fachin, um voto lindo, belíssimo, e a gente ganhou. Que bom. Mas tem outras ações lá correndo, essa da Federação é sempre muito difícil. E tem funcionado assim na prática? O quê? Teve efeito prático a questão das escolas particulares? Sim. Porque eu, sempre que eu vou matricular minhas filhas, eu tenho que preencher um formulário da criança e tem lá o histórico de incapacidade. Eu não sei se isso eles usam para... Dados, às vezes, né? Mas o que é preterir importante o teu dizer filho? que as pessoas estão nos ouvindo, né? Não é permitido recusar matrícula, inclusive é crime. Então as pessoas têm que bater na porta das autoridades e denunciar. Você acha que o modelo das APAES no Paraná ele tem servido como um modelo para o resto do Brasil, para as outras? É que as APAES elas foram se estruturando assim. Tem vários excelentes modelos. Por exemplo, tem a APAE, que é mais focada, porque a APAE ela tem 3 áreas que elas podem atuar. Elas podem atuar com educação, com saúde e com assistência social. Então, aquela que não oferta educação, no Paraná todas ofertam, porque eu conheço bem esse modelo, né? Então, assim, nesse formato. Tem a APAES, que, por exemplo, vou te citar um exemplo, a APAE do Rio de Janeiro. A APAE do Rio de Janeiro, ela faz o teste do pezinho, a triagem neonatal, para, se não todo o estado do Rio, para grande parte do estado do Rio de Janeiro. A APAE Anápolis, em Goiânia, até vou estar lá essa semana de novo. A APAE Anápolis, em Goiânia, faz toda a triagem do estado de Goiás. E por aí vai. Então, cada um, não há, tipo assim, como se fosse uma franquia, né? Para você ser APAE, você tem que fazer assim. Não. Se você atuar, teu público-alvo, pessoa com deficiência intelectual, e você desenvolver a educação, saúde e assistência, você consegue se credenciar como uma APAE, fazer parte do movimento. E daí um movimento associativo, né? Para você ter o know-how, porque a federação daí ela é estruturada, tem um corpo de contador, o jurídico, né? Do qual fazer a parte, que pode dar todo esse suporte para as entidades. Entendi. E, bom, isso é época pré-política. E depois muito pré-política. E depois agora que você entrou na política, você acha que isso
fecha ou abre mais portas por causa da demanda de horas que você tem para se dedicar a isso ou não? O que aconteceu? Como são entidades que recebem recursos, a federação, que era o meu vínculo, não, mas a federação trabalhava para a Paz, que recebe os recursos, né? Eu achei que era um conflito de interesse. Então, quando eu fui para política, eu não, até na campanha mesmo, eu já havia me afastado da minha atividade de advocacia, nesses casos de remunerados, porque eu sempre defendi que seja tudo transparente, sim, que seja o público separado do privado, né? Uhum. Então, eu me senti mais confortável. Não faz sentido, né? Eu tô contra tudo que eu defendi. Então, eu me afasto. Ajudei aqui a federação, municiei a nova pessoa, a colega que me sucedeu, com tudo que eu podia. Foi uma transição super tranquila. Sou muito grata ao presidente Alexandre, convivo com todo mundo até hoje. São pessoas que assim, foram parte da minha família praticamente. Todas são muito bem-vindas na minha casa, inclusive. Então, mas respondendo objetivamente, não tem como. Não tem como, Não né? tem como, né? Não combina. Uhum. Não combina. Se você pudesse elencar, assim, qual você diria que é o maior entrave para a inclusão não funcionar no Brasil como deveria? O que a gente precisava eu acho que a mudar gente primeiro? precisa... Eu acho assim, o que eu te falei, a gente tem que quebrar primeiro todo e qualquer preconceito. A gente tem que ter recurso, né? A gente tem que ter recurso bem direcionado para sustentar essas entidades que se dedicam a esses trabalhos, ainda que não seja como escola, que seja, por exemplo, um contraturno como em São Paulo, precisa de recurso para atender, precisa de profissional, precisa de psicólogo, precisa de neuro, na área da saúde. Então, é direcionar recursos, capacitar muito as pessoas, né, para trabalhar com esse público-alvo, que é bem específico. Uhum. Não tem medo de falar do assunto. Isso aqui, esse espaço aberto aqui é de sobremaneira importante. Você acha que ainda hoje é um tabu que as pessoas evitam falar sobre isso? Assim, eu de vejo, maneira... assim, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente vive muito disso, né? Tem a lei de cotas para contratar a pessoa com deficiência. Muitas empresas não contratam. Aí o Ministério Público do Trabalho faz a parte dele, autua. Mas há também um outro contraponto que as empresas falam, muitas contratam, né? Uhum. Mas as empresas falam assim, abro vaga, mas daí eu não tenho aquela pessoa capacitada para vaga, ou não surgem interessados. Então eu acho que a gente tem que explorar melhor isso, porque dá para fazer um bem bolado de incluir essas pessoas. E há também um outro aspecto familiar, porque quando a pessoa com deficiência de uma família numa situação de uma renda muito reduzida, ela recebe um auxílio. Então, é um trabalho que as APAES também fazem com as famílias, que é mais importante para a pessoa se sentir, né, exercendo a sua dignidade, é mais importante para ela estar trabalhando do que estar recebendo o auxílio. Mas eu também entendo, coração de mãe que tenho, que os pais, é tanta maldade que a gente vê na rua, nos ambientes corporativos, nas escolas, ou até na comunidade, no bairro, tanta maldade que a gente vê. Tem pai e mãe que ficam inseguros de mandar os seus filhos para esses ambientes de trabalho, né? Mas, assim, pode ser contratar aprendiz a partir dos 14. A gente teve um avanço na legislação que se ele usa o BPC, mas ele começa a trabalhar, ele não perde, ele suspende, porque daí, se ele sai desse vínculo de trabalho, ele não começa do zero o processo dele, ele vai poder receber, continuar depois. Há casos que pode acumular. Então, a gente tem que... É um trabalho que eu acho que dá para fazer e a gente tem que aproximar mais as empresas, seja através das entidades. É um projeto que tá no radar para a gente avançar. Eu vou dar uma incluidinha aí, se eu puder ajudar. Eu tenho uma empresa de terceirização de mão de obra que trabalha com o governo, com licitação. Seria muito útil se o governo colocasse na planilha o cumprimento de cota por eles. Eles contratam e falam, eu não aceito. Assim,
padrão. A gente ter a contratação e eles falam, não, tudo bem, você tem que cumprir cota, mas aqui dentro não. Cara, tem muitas coisas, triste, né? E tudo é discutível. Então, por exemplo, tem a PAI, o que ela faz? Ela monta ambientes de trabalho simulados. Ela, sei lá, você vai contratar uma pessoa para trabalhar aqui. Então, ela simula esse ambiente. Aí ela capacita a pessoa no ambiente dela. E daí a pessoa, quando se sente pronta e apta, vai. Tem projetos de APAES que, por exemplo, as empresas montam um espaço e os alunos trabalham dentro da própria entidade. Aí o Ministério Público, alguns, né, já se colocou contra, mas isso não é inclusão, que ele está trabalhando, mas está lá segregado. Tá, mas se você pensa pelo outro lado, quem trabalha online em casa, então, se você contrata alguém para trabalhar remoto, pessoa com deficiência, exato. Então, você não vai dar o trabalho para ele porque ele está em casa. Talvez. Eu acho que tudo é muito discutível, não pode ser um trabalho assim, vai ficar o resto da vida nesse ambiente, mas as APAES têm esse cuidado de ir, entende? Porque é difícil para a pessoa com deficiência intelectual, principalmente, chega no mercado de trabalho, não teve a capacitação. Sim, sim. Né? E é como você tem que falou. ter a capacitação também dentro da empresa para os colegas que vão receber essa pessoa. Claro. Tem N exemplos que tudo corre muito bem, mas tem que ter uma boa força de vontade ali para... De todos os lados, né? Porque é trabalho, gente, né? Trabalho que dignifica. Sim, e é como e eles você são falou, muito queridos, eles comemoram quando recebem o salário. Imagina se sentir, né? Se sentir parte integrante e uma É. parte útil da sociedade. E é Muito muito legal. individualizado, né? Então é isso que vai... É isso. Que É tem como que ter se fosse cuidado, uma na aula verdade. particular Sim. para você capacitar aquela pessoa para ela assumir um posto de trabalho. E quando eles assumem, eles são assim só elogios. É. Sim, são pessoas assim puras que querem, sabe? Que legal, é uma que graça, legal. eu adoro isso. É legal esse trabalho. E então, se afastar um pouquinho, isso aí te deixa meio agoniado, não deixa? Mas por outro lado, como daí eu fazia política pública, né, na iniciativa privada e tinha o meu escritório de advocacia e também atendia na área de direito público outras empresas, enfim. E nesse universo eu também comecei a conviver daí com pessoa com doença rara, que tinha muita pessoa com doença rara com deficiência intelectual, mas assim, a causa não era deficiência, era uma doença rara que acarretava uma deficiência neurológica, e daí tudo se misturou. E eu sempre fiz esse trabalho, assim, da gente ser aguerrida mesmo, né? Tentar melhorar no geral para todo mundo. E quando aconteceu de eu me eleger, eu falei assim, poxa, olha a chance que eu tenho de fazer isso de uma maneira que agora atinja todo mundo e vire lei. Então, assim, o meu objetivo não é... Eu nunca tinha pensado, eu quero ser deputado. Eu vivia nos ambientes do legislativo pelas entidades, dialogando, falando com o parlamentar. Veja aqui, ajuda a gente, vamos mudar essa lei, vamos mudar. E, de repente, aconteceu na minha vida, eu falei, puxa, olha que legal, que oportunidade eu tenho agora de fazer para todo mundo. Isso é muito legal. Bacana, show de bola. E eu já consegui aprovar uma lei num período, tá lá no meu 3º ano, né? Todo mundo que consegue, né? Eu sei que a gente gostaria de ter aprovado um código, 15 milhões de leis, resolvia do problema, mas não é assim que a coisa funciona, é tudo lento, é construção. Mas eu já, tipo assim, tô muito feliz de ter aprovado, e o Lula não teve coragem de vetar, porque era um baita projeto. E tava o teu nome lá? Sim, e o mesmo meu assim? E o do senador Moro, porque começou na Câmara, eu aprovei. Daí, quando foi pro Senado, eu falei, senador, você precisa... Ele estava na CCJ, eu falei, senador, você não quer relatar? Claro. E foi terminativo na CCJ, o presidente Alcolumbre, muito sensível ao tema, também já pautou. Aprovamos. É muito legal. Mas eu não sei se ele ficou tão feliz assim. O Lula não teve como vetar. A gente agiu estrategicamente. Falei, vai ficar muito feio, né, presidente, você vetar isso aqui. Que pena, né? Que pena que é assim, que não estão todos movidos por ideais mais nobres. Pensar que ele poderia vetar uma causa nobre só por... Poderia, né? Tá no direito dele. Não, ele vetou hoje o cordão de girassol, sei lá, gente, um custo
Tá, tem custo, mas deve custar muito menos que as viagens da esposa dele por aí. Tudo no sigilo pra lá, sigilo pra cá. E foi por causa... A desculpa foi a verba mesmo? Um absurdo. Porque é cordão? Absurdo. É cordão. Um absurdo. Não, gasto, pois assim, eu tô pensando... insignificante perto de tudo que a gente vê esse governo gastar. É complicado. Complicado. Rosângela, você acha que a tua presença lá agora, isso também atrai os seus colegas para essa causa também? Você consegue atrair essas pessoas para ter esses olhos mais voltados para a inclusão e para a saúde dessas pessoas? Sim. E tem outros parlamentares também que são sensíveis a esse tema, né? Notadamente, os que eram assim... A gente já conhece o perfil e a pauta com que cada deputado trabalha, né? Já conhecia antes e esses que entraram comigo no primeiro mandato, a gente vai percebendo, estudando o modo de atuação, né? E, por exemplo, no PL da pesquisa clínica, que a gente aprovou recentemente também, que guarda muita relação com a solução da doença rara, né? A pesquisa clínica é um caminho para você chegar com tratamentos inovadores que até então não existem. Então a gente tem um grupo de parlamentares assim espalhados pelo Brasil, do Senado também, que a gente identifica assim como sendo muito comprometido e muito responsável assim nessas pautas. Tem aqueles também que só querem fazer uma foto e tem para todo mundo, mas já tenho muita clareza do perfil dos colegas que defendem para valer. Bacana. Rosângela, eu sei que deve ser cansativo para você ficar respondendo sempre as mesmas coisas, mas eu tenho muita curiosidade para saber do teu pré-político e depois político. Quando tudo começou lá atrás, com o seu marido iniciando o processo da Lava Jato, você se incomoda em responder algumas coisas? De jeito nenhum. A Lava Jato iniciou em 2014. Então, em 2014 eu estava assim... muito tomada pela minha atividade profissional. Os meus filhos na época então tinham 14 e uns 9 anos, crianças, né? E quando a Lava Jato começou, isso o próprio Sérgio diz, não se tinha dimensão do que ela ia se tornar, era mais um processo que o juiz ia no fim. Exato. Né? Você puxava uma linha e vieram novelos infinitos. E eu percebi e via com tristeza, porque não é legal você ver pessoas que estão no poder sendo presas por corrupção. Sim. De uma maneira que, né, foi inovador, foi histórico, porque o Sérgio ali, a Lava Jato, e não só o Sérgio, todo mundo que trabalhava, delegados, o Ministério Público, as instâncias, a lei é para todo mundo. Tá aqui, tem um fato, e ele aplicou a lei e deu no que deu. E como eu via que, tipo assim, por ter atores ali publicamente conhecidos, pessoas expostas, politicamente expostas, ou pessoas com muita grana, né? Os altos empresários aí da construção, Petrobras, diretores, dirigentes, tomou muito dele. Então, qual que era? Eu entendi ali qual que é a minha função. A minha função aqui, e ele sempre foi um pai muito presente, um marido super presente. Minha função aqui é ficar mais atenta ao núcleo familiar, sem descuidar, obviamente, das minhas atividades do meu trabalho. E assim foi indo. E a história da Lava Jato, né, todo mundo viu. Eu acho que a gente lamenta. Eu vejo que o país está vivendo uma fase muito triste, porque a gente está vendo muita inversão de valor, toda hora, né? Pessoas assim, esses dias eu vi que a mãe... É errado roubar um fio um grampo de cabelo, é errado. Mas assim, uma mãe que roubou uma coca, 2 pacotes de bolacha, tá presa. Pessoas que roubaram milhões e bilhões da coletividade, porque o dinheiro é da coletividade, estão por aí rindo da nossa cara. Então eu vejo assim uma inversão de valores muito grande. Hoje eu acho que está muito... Se naquela época, quando o Supremo mudou o entendimento e acabou o Lula sendo solto, se naquela época as pessoas não entendiam muito, nada melhor do que o tempo para esclarecer as coisas,
Hoje as pessoas veem que o Supremo age de uma maneira ali para interpretar de alguma maneira para chegar no resultado político, o que não está certo também, sabe? Eu respeito muito o Supremo, é uma instituição pilar da democracia, mas a gente está vendo um ativismo judicial que não é bom para o país. Essa polarização não serve para ninguém. Então, mas voltando à Lava Jato, se naquela época as pessoas não entenderam muito, deu uma narrativa para dizer, juiz é parcial. Não, juiz é parcial, entendeu? Porque ele conversava com o Deltan. Se conversou, as mensagens não foram periciadas, eles não trocavam, você vai fazer isso, eu vou pedir isso. Eu só fui conhecer pessoalmente Deltan muito tempo depois no Cadore, lembra quando ele Cadore? Cadore. Tava lá, eu, meus filhos, cachorrinho, olhei e falei, nossa, você é o Deltan. Eu me apresentei, essa esposa do Sérgio, cada um foi para sua mesa, o Deltan nunca tinha colocado pé na minha casa, sabe? Ninguém periciou essas mensagens. Sérgio Moro não ia jantar na casa, como a gente vê o segundo andar do Brasil, vai jantar, vai no jatinho. Nada, zero, nada. Então, o Supremo mudou o entendimento, mudou, lamenta-se muito, perdeu o país. Sim. Né? Os brasileiros ali um faco de esperança. Né? Eu tinha vai se corrigir, esperança. Depois você volta para a política, né? Fica aí na tua quarentena, se corrige, se for o caso, volta ou não. E é isso. Então a gente lamenta, vê com tristeza, mas também não pode desistir, né? Sim. Não, mas você, assim, como Rosângela, esquecendo política, você ia no Cadore, você ia no Miller, lá na Farm, comprar sua roupa. E isso foi tirado de você. Hoje, não sei se vocês conseguem fazer isso com a naturalidade, mesmo em Curitiba. Agora veja, a gente não conseguir fazer com naturalidade, porque a gente vê curitibanos e paranaenses, e até pessoas dos estados. O estado de Santa Catarina vê aqui que Monte Sérgio fica louco com ele na rua. Uhum. Foto. Então, o que a gente via? Você não ter uma naturalidade, porque as pessoas vêm te admirar, tudo é bom. Só que tem o outro Você lado também. Não é o caso de subir na cabeça e tipo assim, poxa, tá reconhecendo um trabalho que não é para engrandecer ele, é um trabalho... Sim. É o que o Brasil precisa, né? Nós que aqui pagamos imposto, Sim. trabalhamos... Enfim, é o Brasil que a gente quer. Aí, mas tem um outro lado, que daí quando começou a vir escolta, por causa que daí fica com a sua integridade exposta, então é outro tipo de perdeu a naturalidade, mas tudo bem suportar. Eu uso suportar, mas eu não quero ser deselegante, que sempre todas as fases, cada setor de polícia cuidou em cada fase por causa das mudanças. Era juiz, era a polícia da justiça, foi o ministério, era a polícia federal, então vai mudando, né? E sempre todos super atenciosos, respeitosos, nunca houve problema assim com a equipe de segurança qualquer. Mas é pesado, eu sou adulta, pesado, aguentei, mas eu fico... Tirou um pouco dos meus filhos. Uhum. O Vinícius não sabe o que é andar de bicicleta na rua. Não sabe. Isso que vocês cuidam bastante da integridade. Vocês cuidam bastante, né? De zelar pela... Muita gente nunca quis expor. Uhum. Eles nunca ficamos expondo, né? Porque Sim. a gente sabia que não estava mexendo com... Não era gracinha, era coisa séria. E mesmo agora adultos, eles também, é uma vida assim, eles têm outros projetos... Porque a gente pensou, vamos proteger. Se um dia eles quiserem fazer parte, é deles, mas eles Sim. ainda não podiam tomar aquela decisão. Quando aconteceu a primeira vez da escolta, eles eram pequenininhos, e daí a gente falou assim, como é que a gente vai contar para as crianças que a gente vai andar agora com policial armado de fuzil aqui atrás? Uhum. Então, daí a gente contou uma história que ele tinha sido um ótimo juiz e tinha ganho um prêmio. E o prêmio era ter motorista. Então, assim, mas os pais dos amiguinhos não caíam nessas histórias, né? Sim, então, assim, tinha amiguinho que, não brinca mais com... E eu entendo, eu não guardo mágoa nem nada, eu entendo. Acho que na condição de mãe a gente quer proteger os nossos filhos, né? E eles perderam um pouco dessa liberdade de... Infância e adolescência aí, né? Porque eu fui criada assim, ia pra escola de ônibus sozinha...
Uhum. E eles não tiveram nada disso, não porque eu não quisesse. Mas porque não era prudente deixar que assim fosse. Sim, claro. Mas vocês realizaram rápido isso? Porque, se eu não me engano, tem na minha cabeça uma história de que foi a época que o PCC estava ameaçando o Sérgio. Foi em 2023. Foi em 2023 isso? Mas que ele... O plano era sequestrar ele na eleição em 2022, no local de votação que o Sérgio votava, porque eles tinham mapeado tudo da nossa família. Mas que ele continuava indo pra academia, continuava tendo a vida. Ele continua tendo a vida normal ou... O Sérgio ia trabalhar de bicicleta antes de tudo isso. Aí... A gente dividia um carro, daí... Não, a gente tinha que... Eu tinha uma atividade de advocacia muito intensa mesmo, que eu mergulhei no meu trabalho muito, né? E ficava com as crianças. E a gente tinha 2 carros. E um eu precisava deixar para uma pessoa que de tarde falava, levando inglês, levando a natação. Porque aquela coisa de mãe que, se você vai ficar fazendo isso todo dia, toda tarde, eu não conseguiria trabalhar e dar conta do que eu assumi para fazer, né? E daí, ele ia trabalhar de manhã. Ele ia de bicicleta. Ia trabalhar de bicicleta na sede da Justiça Federal aqui. Depois teve que parar. Teve que parar. Mas no começo foi assim. Lá foi PCC... porque ele prendeu pessoas da organização. Uhum. Daí a polícia monitora e viu que, aqui nesse momento, mas de lá pra cá foi só... Mas esse caso teve a ver com a Lava Jato? Foi consequência dela ou não? Foi um caso apartado? Não, isso foi antes da Lava Jato. Foi antes da Lava Jato? Porque a vara era criminal. Entendi. Depois ela se especializou em lavagem de dinheiro. Em lavagem de dinheiro. E me diz outra coisa, Rosângela. Teve aí a questão que estava tudo indo bem, né? Quem tinha que estar preso estava preso. Não sei se quem tinha que ganhar ganhou, mas enfim, ganhou. E teve uma frase do Bolsonaro que eu achei bem apropriada e até assim me fez entender o Sérgio ter aceitado virar ministro. Que ele pescava de varinha aqui como juiz e ia pescar de arrastão lá como ministro. Faz sentido, né? Ele ia poder ter acesso amplo a implementar leis macro. Só que, infelizmente, deu no que deu também naquele lado, né? É que muitas pessoas falam pra gente assim, eu já ouvi falarem, você não devia ter saído da justiça. Olhando eu também acho isso, carreirinha de boa, mas vai se meter com os algo assim que ele abriria a mão da carreirinha de boa para fazer alguma coisa do propósito maior. Foi o que ele fez, porque... Mas assim, hoje quando falar, você devia ter ficado juiz. Vou te responder fazendo uma pergunta. O que aconteceu com o juiz Lava Jato do Rio, o Marcelo Bretas? Eu sei que ele não teve... Caçado, exato. Aposentado na compulsória. O que ele fez? Ele fazia a mesma coisa. Mesma coisa, que exatamente. O Moro fazia aqui. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, assim, naquela época, quando ele aceitou, eu posso te garantir, ele aceitou pensando, puxa, a gente tem que... eu quero colaborar como ministro da Justiça e Segurança para a gente institucionalizar um negócio, um padrão... melhor. Mas nesse momento aí, o barco estava indo liso, né? Mar de almirante. Envolve daí, assim, ele não entrou naquele momento, assim, ele não entrou para política, apesar de ser um convite da maior autoridade política, que era o presidente Bolsonaro. Ele entrou, eu tenho um conhecimento técnico e vou poder aplicar. Consigo aqui, né? E aí as coisas não foram bem assim. As coisas não foram bem assim e depois daí ele foi para iniciativa privada, a gente morou fora, porque é muita perseguição que você sofre. Se você espirrar, capaz de alguém ir com o cotonete lá pegar. E eu acho que até hoje, assim, né? Eles ficam procurando coisas para derrubar. Já vasculharam a nossa Já vasculharam toda. É um cabo de guerra, né? Não importa se tá lá o cara, exato, alguém vai te puxar. Assim, a ponto do Tribunal de Contas da União bloquear recurso da empresa privada que ele trabalhava. Que era de fora ainda, por cima. Então, tipo assim, tá bom, você não quer nem que o cara trabalhe, né?
Tipo, eu não sou a pessoa que cometeu. Aí, enfim, daí ele, né, ficamos esse tempo fora e eu vi, assim, uma inquietação. De, não, preciso voltar e dar sequência no que eu quero fazer. É um cara que quer servir pro país. É bonito. E tá isso. servindo, Sim. não. Eu acho que a gente tem uma trinca, pelo menos um duo de senadores, que eu não posso falar muito sobre o Arnes, mas muito bom. O Sérgio e o Oriovisto também é uma pessoa muito, muito boa, muito íntegra. Acho que a gente tá muito bem representado por eles. Mas me diz uma coisa, outra coisa que eu gostaria de saber. Você foi para São Paulo e ele ficou aqui. Porque tudo começou quando ele resolveu voltar, a gente resolveu voltar e ele mergulhar na política. Ele, primeiro, a convite do Podemos, ele seria o pré-candidato a presidente, lembra disso? Uhum. Daí, ele não ia ter esse espaço no partido, migrou para o União Brasil. Eu até então, eu não tinha a menor pretensão de ser candidata. Aí o que aconteceu? Mas eu me filiei, ele filiou no Podemos, eu vou me filiar também para poder participar. Ele migrou para o União Brasil, vou mudar também para o União Brasil, para estar perto dele, né? Porque o nosso projeto é muito parecido. Uhum. Se a gente pensa nos valores, naquilo que a gente acha que o Brasil precisa. Aí e o União Brasil não tinha espaço para dar legenda, né, de presidente, e ele falava, então, por um ajuste com o partido, então vou concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo. E aconteceu que o Tribunal Regional Eleitoral, a pedido de impugnação, certamente do PT, do PSOL, assim, contestou, num caso único, inédito, né, que aconteceu no país, que ele não poderia ser, porque ele não era cidadão paulistano, que ele não tinha vínculo lá. E o tribunal falou, não pode ser candidato aqui. Não mas essa é uma decisão absurda. Absurda e inédita. Não é São Paulo, o Eduardo Bolsonaro não é de São Paulo, o Carlos Bolsonaro não é de Santa Catarina, mas o Sérgio Moro não pode. O filho do Bolsonaro. Você vê, é uma perseguição mesmo. Assim. Claro. Daí o tribunal falou, não pode. Daí o Sérgio, então, ele não queria vir para o Paraná, ele preferiu até sair em São Paulo, porque ele não queria, tipo assim, tirar lugar de nomes, que, por exemplo, era o Álvaro Dias. Ele não queria disputar com o Álvaro. Sim. Né? Tem todo um respeito aqui dos paranaenses também. E na política, assim, a gente entra como assim, eu quero contribuir, não quero bagunçar o tabuleiro de nada. E o Sérgio, então, daí voltou para o Paraná e falou, bom... Tem que ser. E ele já tinha saído do Podemos, e daí, enfim... Ele falou, então, vai ter que ser pelo Paraná. E o partido chegou para mim e falou assim, Rosângela, você fica em São Paulo? Assim, você fica e você sai candidata federal. Porque a gente acha que você... Meu voto é voto de opinião, não é do municipalista, né? É voto de opinião, assim. Daí o presidente falou assim, você fica em São Paulo, você concorre? Porque a gente acha que você vai poder trazer votos pra gente. Aquela conta que a gente Mas e você pode se candidatar lá, esposa do que não pode? Pra você ver como as coisas funcionam. Que doideira. Depois, não feliz, o PT entrou com uma ação contra mim, dizendo que eu tinha fraudado. Eu não fraudei. Ou quando pede para mostrar o vínculo que o domicílio eleitoral é diferente do domicílio residencial. Então, você tem que provar que você tem um vínculo com o Estado de São Paulo. Eu tinha vínculo profissional desde 2016, com as associações, contratos, nota fiscal, tudo lindo, maravilhoso. E o PT, ou alguém do PT, entrou com uma ação criminal contra mim, dizendo que eu estava fraudando. Eu falei, para lá, fraudar é você mostrar documento falso. Eu mostrei todos os documentos fidedignos. O tribunal entender, não, está aqui comprovado o vínculo dela com São Paulo. Do senador ficou louco, porque, tipo assim, casado comigo, se tem vínculo com o cônjuge, tudo bem. E porque foi uma decisão inédita, né? Bom, resumo da ópera, depois entrou, ela perdeu a ação, óbvio, e agora vai ter que pagar a indenização, porque eu tô... Na hora certa eu vou divulgar. Aí o senador veio pra cá e o partido falou assim, Rosângela, você fixa, vai ser candidato a deputado federal, porque a gente precisa de bancada lá no Brasil. Tá bom. Isso faltava, sei lá,
poucos meses antes de começar oficialmente a campanha. A gente já estava morando em São Paulo nesse período, quando a gente votou, já fixou domicílio em São Paulo. Mas estava morando em São Paulo. E daí eu fiquei. E daí foi um trabalho bem intenso ali na campanha. Tive pessoas muito boas me ajudando. E 217 mil votos e mais alguma coisa. Votação no estado de São Paulo inteiro, exceto 3 municípios. Eu não fui a mais votada, mas do meu partido, acho que eu fiquei atrás só do Kataguiri, que já estava numa reeleição, que é ótimo parlamentar, e entrei. Que bom. E deve ter sido bem batalhado, porque até então você era conhecida como a esposa do Sérgio. O grande desafio da campanha, da estratégia da campanha, que com pouco tempo assim, mas eu tinha respaldo, pessoas muito experientes nisso, o grande desafio para Rosângela era falar, ela está em São Paulo. Ela não tá no Paraná, porque as pessoas me vinculavam, Sérgio morou em São Paulo, né? E eu sou muito grata até a cada um dos votos que eu recebi em São Paulo. Fui muito bem acolhida, muito bem acolhida. A PT, eles falaram assim, você tá traindo São Paulo, você anda daqui, você tá traindo o Paranense. O meu voto, as pessoas sabem exatamente o que é a Rosângela, no que ela acredita, no que ela tá proposta a fazer. Então, se eu sair, não vou, mas assim, e o trabalho do deputado federal naquilo que eu me proponho fazer, uma lei aprovada, vale para São Paulo, para o Paraná, para o Pará. Exato. Todos os a gente lugares. precisa de pessoas de bem lá. Mas assim, eles tentam com esse discursinho te eles têm de inferiorizar, tudo, né? Senão que você está incomodando, então tô no caminho certo. E para a próxima? Você deu um mini spoiler aí. Olha, eu mudei o meu domicílio eleitoral. Eu sou curitibana. Eu mudei o meu domicílio para cá. Eu não tenho mais casa em São Paulo. Não moro mais lá. Voltei a... Fico muito em São Paulo, mas assim, o que eu chamo de casa, coração bate, tá aqui. E se os paranaenses me quiserem, como eu fiz um mandato por São Paulo, se os paranaenses me quiserem, ficaria muito feliz e muito honrada de representar, ter um mandato pelo estado do Paraná. Que maravilha. Temos em quem votar, então. Ficaria muito, muito feliz. Na época própria a gente vai anunciar, né? Mas, assim, tem o apoio do partido. Vamos ver. Só falta agora encher um saco e falar assim, não, só pode ir lá em São Paulo. Só pode São Paulo. Não pode trocar. Não pode trocar. Mas é reeleição. Da minha cidade natal. Você sabe que eu fico na dúvida? Que eu não sei se é eleição ou reeleição, né? Pois é. Porque se fosse em São Paulo, seria reeleição. Agora vai ser uma reeleição com cara de nova eleição. Mas eu tenho... Não, o meu eleitor de São Paulo entendeu. Será que isso já aconteceu antes? Não, né? não. Eu sou um Você vai inaugurar mais uma, né? Vamos criar jurisprudência. Porque você vai... Exatamente. É reeleição. Mas ainda eleição, assim, tecnicamente. A gente vai falar da eleição, obviamente, na época própria, porque ainda tem muita coisa para concretizar lá. Sim. Muito projeto que eu... Espero tem que um fale ano aqui. ainda pela frente, né? Espero que fale aqui com a gente de novo. Sim, sempre. Maravilha, maravilha. Gabricha, estamos... Em cima do laço. Rosângela. Nossa, que rápido que passou. Pois é. É rapidinho. Você tem alguma coisa que você queira deixar aqui pro pessoal? Eu quero deixar um grande abraço para vocês, para quem acompanha. Que legal. Posso pedir para me seguirem nas redes, claro. quem tiver interesse de conhecer pedir, por favor. pouco mais o meu trabalho, no Instagram, no Twitter. Eu tenho trabalhado muito na questão da saúde, eu acho que a gente também é um aspecto que a gente precisa melhorar. Né, com o auxílio da tecnologia, eu criei a Frente Parlamentar de Inovação e Tecnologia em Saúde para Doença Rara, logo no comecinho também, e a gente tem um conselho consultivo bem técnico, porque eu quero fazer, o que eu me disponho a fazer é aquela política baseada em evidência. Então, a gente precisa ter o conhecimento técnico e esses grupos nos passam isso, a gente faz grupos de trabalho, então é muito legal, então todos convidados a participar. Legal, maravilha. Então é isso, Rosângela, foi um prazer receber você aqui, espero que a gente possa bater esse papo, quem sabe no futuro.
E é isso, gurizada. Vocês ouviram? Sigam lá a Rosângela nas redes sociais, acompanhem o trabalho dela, que tem sido muito bacana, não só dela, também do senador Sérgio Moro. E nos vemos na próxima, não é mesmo, Marcão? Isso, pedir também para parar de fazer voto. Não sei se existe, antigamente eles entregavam a metade da dentadura e depois outra metade, né? Tá na hora de a gente começar a votar um pouquinho. A gente não pode admitir. Tem que estar na hora de começar. Tem que votar com a sua consciência. Com a consciência. E escolher, acho que tem que ver o histórico das pessoas, né? Estudar o seu. Seja para um lado ou para o outro, mas que o voto seja consciente. Eu acho que é Exatamente. essa a grande questão. É isso aí. Obrigada. Obrigado, querida. Eu que agradeço. A gente que agradece. Um abraço.